A paz do Senhor, minhas irmãs, meus irmãos. Gostaria de, através desse vídeo, estarmos abordando resumidamente sobre a lição da Escola Bíblica Dominical de hoje, que é a lição número 12, que fala sobre Jesus, o homem perfeito. Infelizmente, devido ao caos que nós temos instaurado em âmbito, inclusive, mundial, tem respingado aqui em nós no Brasil e algumas medidas foram tomadas e nós estamos sendo cautelosos também, obedecendo às autoridades constituídas. É um momento de pânico, de pavor, de apreensão, mas, sobretudo, nós que seguimos e confiamos em Deus, nós ficamos ali baseado no Salmo 46, onde o salmista ele alerta que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro, inclusive nesses momentos de angústia. E a gente vê que tem muita gente muito apavorado e também tem muita gente fazendo meio que descaso, mas nós temos que procurar ser equilibrados, entender o atual momento, respeitar as leis e normas vigentes, mas fazer a nossa parte, nos mantendo sóbrios e tranquilos, confiando acima de tudo em Deus. Nada acontece na nossa vida sem a permissão de Deus. Nós entendemos que se precisarmos passar por esse momento, nós iremos passar, mas tentando entender que Deus ele pode, inclusive, usar esse momento para fazer com que pessoas se acheguem a Ele. Talvez pessoas que estão afastadas, talvez pessoas que já ouviram falar do seu amor, mas ainda não conheceram a, a amplitude do amor de Deus, que possam aproveitar um momento como esse de caos e desespero para correr para os braços de Deus, porque nós sabemos que somente em Deus há a saída para os nossos problemas, somente nele nós temos refrigério e nós temos a segurança dentro daquilo que ele permitir acontecer, mas segurança de termos a nossa vida protegida por suas mãos, como naquele próprio caso, né, dos sinais para o povo de Israel, quando estavam ali escravizados no Egito, onde em uma das derradeiras pragas ele avisa ao seu povo que em uma daquelas noites ele passaria através do seu anjo da morte e as casas que não tivessem sobre elas o sangue do cordeiro, elas seriam totalmente arrazoadas e o filho primogênito seria penalizado com a vida. Então nós entendemos que sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, está repousado o sangue do cordeiro. Então, nenhum mal, nenhuma peste que voe de dia ou de noite, nenhuma seta desenfreada, aleatória, jogada por aí, há de atingir a nossa casa, a nossa família. E se acontecer, nós temos certeza que nós temos que nos preocupar, acima de tudo, não com a matéria, porque a gente sabe que tudo que vem do pó vai retornar ao pó, mas temos que nos preocupar, acima de tudo, com a nossa vida espiritual, porque quando tudo acabar, quando Jesus voltar ou quando nós morrermos, aí sim nós teremos que dar conta da nossa alma e o que nós tivermos feito em nossa vida terrena será para quem? Haverá essa pergunta e nós temos que nos contestar diariamente sobre isso. O que nós estamos fazendo, o tipo de vida que nós estamos vivendo é para quem? Louco, hoje pedirão a sua alma. O que tu tens guardado? Para quem será? Que nós possamos ficar nisso. Que independente de tudo, a nossa segurança sempre seja em Deus. Pois muito bem, eu vou procurar não alongar demais esse vídeo, até porque será publicado nos grupos e tendo em vista termos o menor impacto possível nas duas próximas lições que foram suprimidas pelo ofício que chegou da nossa igreja matriz, onde foi solicitado que todas as igrejas do campo fechassem as portas ou suspendessem as atividades, nós estaremos, infelizmente, suprimindo as duas próximas aulas da Escola Bíblica Dominical.
Não tem como aqui, através desse vídeo ou dessa informação que nós iremos passar, enxugar todo o contexto ou todo o assunto dentro de um vídeo, até porque ficaria muito extenso, enfadonho, e inclusive a gente sabe que pesa na memória dos nossos combalidos aparelhos telefônicos. Mas enfim, vamos tentar aqui dentro do possível fazer um pequeno resumo da lição. Eu creio que os irmãos terão tempo, haja vista que é obrigatório ficar em casa. Eu tenho certeza que há males, irmãos, que vêm para o bem. Há coisas que acontecem na nossa vida que vêm para o bem. Vivemos num momento onde nós perdemos alguns valores da sociedade, onde nós hoje estamos dando mais valor às ações tecnológicas hoje na sociedade. Estamos abrindo mão da presença em casa com nossas famílias, e presença que eu digo é presença não física, mas é presença intelectual, presença social, porque muitas das vezes nós estamos dentro das nossas casas, mas como robôs, nós não nos comunicamos, nós não fazemos as refeições juntas, nós não compartilhamos mais de cultos domésticos, como sempre foi prática da igreja primitiva. E eu acredito que com esse momento de dificuldade é um tempo oportuno para nós estarmos estreitando os laços entre família, nos achegando mais aos nossos familiares e, é claro, aproveitando esses momentos para ter uma comunhão mais íntima com Deus. Então, eu tenho certeza que os irmãos terão tempo para pegar suas revistas, para discorrer sobre o assunto em vigor nessa semana. E caso os irmãos tenham alguma dúvida, ou caso os irmãos tenham alguma questão não tão esclarecida em algum dos tópicos da lição, os irmãos têm liberdade para nos procurar no privado, no WhatsApp, para a gente, dentro do possível, é claro, nós não somos teólogos, não somos mestres, estamos muito aquém disso, mas nós estamos aqui com toda humildade, tentando ajudar e cooperar com a obra de Deus e aprender juntamente com nossos irmãos. Quero deixar bem claro que isso aqui foi ideia do corpo administrativo da Escola Bíblica Dominical. Nossos jovens sempre com uma mentalidade muito acelerada, muito tecnológica, e graças a Deus tudo isso usado em prol do reino de Deus. Deram essa brilhante ideia, nós levamos ao conhecimento do pastor, que aprovou, foi unânime, e nós entendemos que podemos de alguma forma estar ajudando os irmãos que talvez tenha algum tipo de dificuldade. Mas entrando na lição, já perdemos aí, ou já despendemos de 8 preciosos minutos. Prometi que vamos ser bem sucintos, até para não estender muito o vídeo. Mas a lição 12, que fala sobre Jesus, o homem perfeito, eu imagino que não precisa nem ter um estudo bem aprofundado para falarmos sobre Jesus, né? Porque quem é Jesus? Quem foi Jesus? Eu imagino que quando a gente pensa quem é Jesus, já vem vários adjetivos na nossa mente de quem nós imaginamos que tenha sido Jesus. Eu creio que se nós fizermos essa pergunta hoje para um judeu, hoje no século XXI, indo para o terceiro milênio, no segundo milênio, já no ano de 2020, se fizermos essa pergunta para qualquer um judeu hoje, eu tenho certeza que 99% deles vão dizer que Jesus foi um grande homem, um grande profeta, um ser iluminado, que acabou sendo aclamado e adorado pelos cristãos, mas ele ainda de fato não representa aquilo que os judeus sempre esperaram e continuam esperando, que é um libertador. Isso será unânime no meio deles. Mas para nós que o recebemos como Filho de Deus, que cremos nele como Filho de Deus, ele para nós é a nossa salvação, ele para nós é a nossa libertação, ele para nós é a representação da libertação dos nossos pecados. Porque não tem como a gente não vincular Jesus aos escritos de Hebreus. Inclusive, quando a gente discorre sobre Hebreu 10, nós vemos ali, é claro que não literalmente, a gente sabe que a Bíblia ela é rica em figuras de linguagem, mas a gente vê meio que um cenário ali onde Deus e Jesus eles começam um diálogo. E a gente vê ali Jesus ele se prontificando em vir até a terra,
se humanizar e morrer por nós. Haja vista que o livro de Hebreus também fala que o sangue de touros e bodes, eles já não podiam mais tirar pecados. Na verdade, eles nunca puderam. A gente sabe que a expiação, que era uma prática, né, bíblica dada por Moisés, a expiação era algo que no seu original, se você for buscar o sentido etimológico da palavra no original, você vai ver que significa encobrir. Então, a expiação ela só encobria os pecados, de maneira que todos os dias aquela pessoa tinha que voltar lá no arraial, voltar lá no tabernáculo e levar a sua oferta, a sua oferenda, para ser imolada novamente pelos seus pecados. Então, era necessário que, através de um homem, isso fosse cessado. Que aqueles sacrifícios que todos os dias eram feitos de maneira incansável, que fosse feito um sacrifício duradouro, eterno, e que gerasse e que durasse por toda a posteridade. E nesse momento, Jesus ele se voluntaria e ele se coloca à disposição de Deus de ele vir aqui à Terra da forma mais humana possível. Nós iremos entender na lição que Jesus ele foi humano e em nenhum momento, salvo algumas exceções, ele usou os atributos divinos para se prevalecer da sua fraqueza ou da fraqueza da carne humana. Muito pelo contrário, ele provou para nós, homens, que é possível sim resistir à tentação da carne. E é isso que eu entendo que a lição ela quer mostrar para nós. Como eu falava, o livro de Hebreus ele fala sobre Jesus e Jesus se voluntaria e através do seu sangue foi feito um sacrifício, foi feito um pacto, foi feita uma nova aliança que não precisaria nunca mais ser derramado qualquer tipo de sangue, de qualquer tipo de oferenda, de qualquer tipo de sacrifício, porque o sangue de Cristo, de uma vez por todas, ele não só encobre, mas ele extirpa, ele elimina todo o pecado da humanidade. Isso seja retroativo de todos que viveram antes de Cristo, de todos que viveram na sua época e de todos que viriam depois, como nós, nos dias de hoje. E a lição de hoje, ela fala, contrapondo a lição 11 da semana passada, que fala do homem do pecado, que todos nós sabemos que é a encarnação do próprio Satanás. Quando Jesus ele levar a sua igreja, aí será instaurado aqui na terra o governo do anticristo. Nós sabemos que o espírito dele já está nesse mundo, mas ele não pode ainda se revelar devido à existência da igreja ainda aqui na terra. E quando Jesus ele buscar a sua igreja, aí sim começa o governo do anticristo. E nós sabemos que, como é comum ao diabo, a Lúcifer, ele sempre quis o brilho, ele sempre quis a glória, ele sempre quis se igualar a Deus. Nós vemos em Isaías 14:14, quando ele diz que subirá ao mais alto céu e assentará no trono do Altíssimo e será semelhante a ele. A gente vê que a característica dele é bem comum, de sempre querer se igualar a Deus. E no reino do anticristo aqui na terra, durante os 7 anos da tribulação, exatamente isso que vai acontecer. O homem iníquo, o homem do pecado, ele vai se levantar e, ajudado por um outro homem, que é o falso profeta, onde vai atrair toda a glória e todo o status para ele, através de poderes e sinais miraculosos, ele vai voltar a atenção de todo o planeta Terra para aquele que vai ser o mediador, sim, o mediador, por um certo momento, de todos os caos que a humanidade vai atravessar. Porque imagina, quando Jesus vir buscar a sua igreja, muitos crentes que estarão pilotando aviões, que estarão em algumas máquinas, em ônibus, em trens, enfim, em várias camadas da sociedade serão, como diz o termo do arrebatamento, né, arrancado com força, e vai haver caos, porque uma parte da terra vai ser levada e muitos acidentes vai acontecer. E esse homem vai se levantar e vai resolver tudo. Não, peraí, eu tenho a solução para o problema mundial. Acabou fome, acabou miséria, vamos unificar as moedas, através do falso profeta vamos unificar as religiões e vamos agora fazer um governo unitário e de paz sobre a terra. Mas nós já sabemos que tudo isso será somente 3 anos e meio de engano, e nos próximos 3 anos e meio virá toda a ira e cólera de Deus sobre todos aqueles que não acreditaram em seu Filho Jesus. E por outro lado, contrapondo o homem do pecado, existe Jesus, que é o homem perfeito.
E a lição, ela visa exatamente explicar a humanidade de Jesus e a sua divindade. Nós sabemos que Jesus, ele incorporou, Jesus, ele Deus se incorporou, Deus, ele a expressão que a gente pode usar mesmo é que ele se manifestou na carne humana e ele passou a ter atributos humanos, como todos nós temos, fome, sede, dor. Vamos abordar mais sobre isso posteriormente, mas Jesus, ele foi um ser terreno aqui, quando viveu em nosso meio, dotado das paixões carnais, dotado de necessidades humanas, e por outro lado ele também tinha a sua natureza divina, embora a gente entenda que em nenhum momento Jesus utilizou desses artifícios ou do artifício divino para se sobressair no lado material, porque imagina, para todos os seus seguidores, inclusive nós teríamos pretexto para poder dizer que ele se sobressaiu a alguma tentação ou provação porque ele tinha atributos divinos. Mas quando a gente for ali para Mateus, quando ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, a gente vê que ele humanamente teve fome, porque 40 dias sem comer, hoje eu creio que é humanamente impossível, mas ele conseguiu, e ele teve fome, e ele teve sede, enfim, ele recebeu uma série de propostas tentadoras, e em nenhum momento ele usou do artifício de Deus para resistir a essas tentações. Ele fez o que ele indica a todos nós, usar a palavra. Ele usou a palavra porque ele conhecia. E nós, meus irmãos, temos que usar a palavra, temos que, na verdade, nos aprofundarmos na palavra para ter conhecimento da palavra, para usarmos ela no contexto da tentação. Não existe fórmula mágica, não existe supercrente, não existe um poder ultra mega divino que nós vamos receber de Deus e no nome de Jesus nós vamos expulsar Satanás no momento da tentação. Não. A Bíblia diz que se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então nós precisamos sim nos alimentar, até porque o próprio profeta Oséias, ele adverte que o povo ele pecava, o povo caía porque não tinha conhecimento. E a partir do momento que você não lê, que você não estuda, que você não medita, você passa a ser parte de uma minoria, ou talvez até de uma maioria, que é levado por todo vento de doutrina. O que fala, acredita, pegam contextos isolados e a pessoa acredita naquilo porque ela quer ter o seu ego massageado ou ela quer entender que aquilo que ela faz é certo, mas não é certo. Pecar nunca vai ser certo e diante da santidade de Deus nunca vai ser aceito. Mas em contrapartida, nós estamos no tempo da graça e o sangue de Jesus ele foi derramado para que nossos pecados fossem perdoados. Mas é óbvio que nós jamais daremos ocasião à graça ou a isso para poder pecar. E voltando para a nossa lição, Jesus teve uma natureza terrena, como todos nós, teve uma vida terrena. Jesus teve uma vida talvez muito comparada a nós que somos parte das classes mais baixas da sociedade. Jesus nasceu num contexto totalmente pobre, numa família pobre. Jesus veio de um lugar pobre. A própria oferta de sua mãe Maria, quando vai ao templo, é de 2 rolinhas, o que o livro de Deuteronômio deixa bem claro sobre a oferta dos pobres, para que não ficassem fora também desse momento de comunhão no templo. Então fica bem claro que Jesus ele veio de uma procedência pobre. O próprio lugar que ele foi criado, uma aldeia bem pequena chamada Nazaré, era uma cidade bem pequena, talvez do tamanho de um dos nossos bairros aqui, onde todo mundo se conhecia, todo mundo. A própria profissão do pai de Jesus, que era um simples marceneiro ou carpinteiro, e era um homem, Jesus era na verdade uma pessoa que não foi projetado para ser bem-sucedido diante dos olhos da sociedade. O próprio livro de Isaías fala muito bem sobre isso, que quando olhávamos para ele não víamos formosura, as pessoas não viam talvez a formosura de Saul, do rei Saul, primeiro rei de Israel, em Jesus.
Então ele foi projetado para ser exatamente dessa maneira, para que as pessoas o acolhessem, para que as pessoas acreditassem nele, independente do poder que ele tinha ou da classe social que ele representava, a camada social que ele fazia parte e dos bens que ele poderia ter. Porque seria muito fácil acreditar em Jesus sendo rico, fazendo parte da mais alta estirpe sociedade, sendo uma pessoa de boa aparência, seria muito mais fácil acreditar em Jesus desse modo. E nós nos deparamos com esse cenário todos os dias, quando nós vamos e voltamos para o nosso trabalho, para a igreja ou para a faculdade, e nós vemos cenários na natureza, no nosso dia a dia, de caos, de miséria, de total devassidão. E muitas das vezes nós damos costas a essas pessoas. E a nossa pergunta é, será que Jesus daria costas a essas pessoas? Nós fazemos um total pré-julgamento de que talvez eles não sejam merecedores porque eles estão no mundo das drogas, ou porque são traficantes, ou porque são gays e lésbicas, ou porque são negros, ou porque são ateus. Mas nós entendemos que Jesus ele veio para abraçar todas essas pessoas. E nós entendemos que ele entendia isso muito bem, porque ele veio de uma sociedade totalmente discriminada. Inclusive, quando havia uma reunião entre ali os apóstolos, um certo homem chamado Natanael, quando foi proferido a região de Nazaré, que perguntaram de onde Jesus era, e um dos discípulos fala que ele vinha de Nazaré, e aí ele pergunta, como assim, Nazaré, aquela Nazaré que a gente conhece, mas pode vir alguém de lá, ou alguma coisa boa de lá? Ou seja, o lugar que Jesus vem já era um local de preconceito, de rejeição das pessoas. A própria forma que Jesus ele foi gerado já foi uma forma que colocou pulga na orelha das pessoas, porque quem é, irmãos, que vai acreditar numa forma de gestação através de algo espiritual? Até se acontecesse nos dias de hoje, eu creio que seria muito difícil de nós entendermos ou acreditarmos. E era muito difícil para as pessoas aceitarem que o Messias, que sempre foi profetizado lá no Antigo Testamento, havia aproximadamente 300 profecias no Antigo Testamento sobre o Messias, e inclusive Jesus cumpriu todas cabalmente, mas seria muito difícil acreditar que todas as profecias que os antigos profetas professaram a respeito do Messias se resumiam ali, naquele homem que não tinha uma boa aparência, talvez suas mãos eram surradas, porque ele cresceu com seus pais fazendo carpintaria, machucando as mãos com a farpa da madeira, um homem que veio de um local pobre, que não tinha nada a oferecer à sociedade, e que inclusive veio de uma relação conjugal totalmente difícil de entender, de um homem que talvez assumiu uma esposa com uma gravidez que ele nem sabia se era dele. Então era difícil para os judeus aceitarem isso, e é difícil até hoje. Muitos judeus, ou a maioria, ainda não crê que Jesus ele é o Messias, justamente por causa desse cenário que Deus permitiu que o nosso Cristo viesse. E o textuário que está registrado em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, 52, você pode acompanhar na sua revista, diz assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e com os homens. É muito interessante nós ressaltarmos esse textuário, irmãos, porque Jesus ele era um ser totalmente associável. Embora o evangelho dele sempre confrontasse as pessoas, em nenhum momento Jesus passou mão na cabeça de ninguém. Note que quando ele tem com aquela mulher adúltera, ele não pega uma pedra para apedrejá-la, como todas as pessoas fizeram, mas ele dá a ela a chance do perdão. Mas embora ele tenha dado a chance do perdão, ele não deixa aquela mulher isenta. Quando ele profere o que ele tem que proferir, quando as pessoas saem daquele cenário, ele pergunta para ela onde estão seus acusadores, ela não vê ninguém mais, e ele alerta ela severamente, que ela vá, mas que ela não peque. Então, Jesus, embora ele abraçasse as pessoas com seu olhar fraterno, ele não deixava as pessoas isentas de seus erros. Mas Jesus era um ser totalmente associável, porque
ele fazia questão de estar nas casas dos menos desfavorecidos, dos mais pobres. Embora ele fosse Deus, mas ele fez questão de entrar na casa de Zaqueu, que era um homem odiado pela sociedade judaica por causa do ofício que ele exercia de cobrador de impostos. Ele visitou uma mulher, ou ele teve com uma mulher em um poço que era de uma cultura diferente da sua, uma samaritana, que a gente sabe que culturalmente sempre houve a rixa, desde a época da divisão do Reino do Sul e do Norte. Mas Jesus ele nunca deixou de abraçar as pessoas, independente da questão cultural, da questão ética, da questão social, da questão intelectual. Acima de tudo, ele crescia em estatura, em graça para com Deus, mas também para com os homens. Jesus alcançou durante os seus 3 anos e meio de ministério a admiração de várias alas da sociedade. Ele adquiriu a admiração tanto de pobres quanto de ricos. Ele adquiriu a admiração tanto de pecadores, de pessoas tidas como traidores da sociedade judaica, mas também alcançou o respeito de centuriões romanos, de chefes de sinagogas como Jairo, que solicitou que a ida de Jesus até a sua casa. Olha que a gente vê que o terreno de Jesus, olha que a gente vê que a vida de Jesus, o ministério de Jesus, ele cansou de ser afrontado pelos principais do Sinédrio, mas a gente vê ali um dos chefes da sinagoga. O Sinédrio era composto por 71 rabis, sábios judeus, e um dos chefes ali solicita Jesus chorando que vá até a sua casa porque a sua filha morreu. Então Jesus ele conseguiu ao mesmo tempo unir todas as camadas da sociedade. E eu entendo com isso, meus irmãos, que isso não tem que ficar somente em admiração da nossa parte, mas nós temos também que ser assim. Nós temos que adquirir uma vida de maneira que nós achemos graça aos olhos das pessoas. É claro que nós não vamos concordar com algum tipo de situação de pecado ou de tipo, ou uma questão de ideológica que vá contra a palavra de Deus. Mas nós temos que ter a obrigação de abraçar as pessoas e mostrar a elas que nós somos transportadoras do amor de Cristo. E o amor de Cristo, ele inclui em abraçar todas as pessoas. A própria palavra já diz que ele não faz acepção de pessoas. Jesus tinha esse carisma, esse dom iminente. A leitura bíblica em classe, você pode acompanhar também, está registrada em Lucas, no capítulo 2, no versículo 40 ao 52, e narra a história de Jesus, né? O seu crescimento, já a sua fase, Jesus saindo da sua fase de criança para a sua fase já de adolescente. E o versículo 40 ele cita que o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Nós temos que frisar aqui, irmãos, que essa sabedoria, em nenhum momento se trata de uma sabedoria extra-divina, uma sabedoria divina, mas era uma sabedoria que na idade de Jesus, aos 12 anos, era uma sabedoria que na idade dele, era uma sabedoria bem peculiar pela idade dele. Em nenhum momento, como nós já dissemos, Jesus ele pulou etapas. Ele sempre quis cumprir tudo, cabalmente, todas as etapas, inclusive física, morais, éticas e intelectuais de sua parte humana. Ele respeitou tudo isso, mas não deixando também de sempre mostrar qual era a vontade do seu pai. O que nós vamos ver até aqui mais à frente no versículo 48. E o versículo 41 diz assim: Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Era um costume judeu, embora o território de Israel ele fosse bem grande e fosse bem acidentado. Então eles tinham que fazer todo o trajeto a pé. Não tinha o benefício do Uber, ou do táxi, ou de aviões, ou helicóptero, enfim, todo o trajeto que eles faziam, que eles percorriam pelo reino de Israel, era tudo via Ação Canela, era a pé. Mas todo judeu tinha obrigação de todos os anos comparecer a Jerusalém, que era a capital do governo. E ali eles eram obrigados a comparecer em 3 festas, mas pelo menos uma das 3 eles tinham que obrigatoriamente ir, que era a festa da Páscoa, que era a festa dos tabernáculos e que era a festa dos Pentecostes.
Na impossibilidade de ir nas 3, devido à distância geográfica, pelo menos a festa mais importante, que era da Páscoa, que era onde todo judeu comemorava a libertação do povo de Israel, daquele período de escravatura, de escravidão do, de Faraó, do governo egípcio. Então, era um momento célebre para todo judeu, onde era uma divisão mesmo, era um divisor de água na vida dos judeus. Então, aquele momento é inclusive até hoje comemorado a Páscoa para os judeus nesse sentido. Embora nós saibamos que para nós o sentido é outro, nós fazemos alusão também a isso, mas a nossa Páscoa é a própria morte e ressurreição de nosso Jesus. Mas enfim, nesse contexto, Jesus ele vai com seus pais, já na idade já de 12 anos, e eu imagino que ali o Espírito de Jesus ele já estava voluntarioso por dentro, ansiando por esse momento de estar no templo tratando das coisas do reino espiritual, porque eu entendo perfeitamente que Jesus, ele, embora cidadão civil, ele entendia suas obrigações como cidadão humano, mas ele entendia perfeitamente qual era a vontade de Deus na sua vinda aqui na Terra. E ele sabia que, sobretudo, a principal missão dele era a de ser o de filho de Deus. Essa missão tão nobre que Deus deu a ele, ou eu imagino que tão dolorosa, mas tão nobre, de morrer por toda a humanidade. Então, acima de tudo, ele entendia. E todos os anos, como diz o versículo 41, iam seus pais a Jerusalém, a festa da Páscoa. E eu creio que Jesus ele ficava ansioso por chegar a essas épocas. E tendo já 12 anos, no versículo 42, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Então, assim, é difícil a gente conseguir pensar, né, hoje no século XXI, a gente se preocupa tanto com nossos filhos, é inconcebível a ideia de irmos em algum evento e ficarmos alguns minutos longe dos nossos filhos. Imagine um pai da falta de um filho já um dia se passado. Mas nós não podemos fazer um pré-julgamento aqui, porque os judeus eles tinham o costume de ir em caravanas para outras cidades. Inclusive, quando iam para Jerusalém, eles se juntavam entre familiares, entre vizinhos, montavam suas caravanas e iam. Geralmente, de onde os pais de Jesus moravam até Jerusalém, era caminho o trajeto era de 2 dias, e eles iam conversando, paravam à noite, montavam suas tendas. Então, eu imagino que durante o percurso, várias caravanas e vários grupos de pessoas iam divididos no meio do deserto, e Jesus provavelmente estaria no meio das crianças comum à sua idade, brincando, correndo. Então, eu penso que, de fato, não havia um descaso, mas era comum mesmo naquela época essas caravanas andarem dessa forma. Então, eles não ficavam de fato preocupados, até porque Jesus ele já tinha 12 anos, e a gente entende que hoje uma criança com 12 anos, na verdade já é um adolescente, ele já tem conhecimento já sobre o local de moradia, sobre o roteiro que é feito geralmente no dia a dia. Então, tem até crianças aí que às vezes vão para a escola já a partir de 10 anos, sozinhos, pegam ônibus, pegam conduções, sem o auxílio dos pais. Isso se chama independência. E eu creio que ali eles confiavam nessa independência de Jesus. E quando eles se deram por falta, cadê Jesus? E aí começaram a procurar no meio ali daquela caravana, naquele grupo de pessoas, e Jesus não estava ali. Então tiveram que retornar todo aquele trajeto que eles já haviam feito para procurar Jesus. E quando eles se deparam com Jesus, eles encontram Jesus dentro do templo. Jesus ele poderia estar em qualquer outro lugar se fosse uma criança comum, mas nós sabemos que, acima de tudo, ele tinha uma missão. E aos 12 anos, ele já tinha uma séria oportunidade de estar ali prolongando o seu conhecimento no meio dos doutores daquele templo. Pensando, porém, eles que viriam de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos, é o que nós acabamos de falar. Eles procuraram entre aqueles grupos de pessoas, talvez Jesus estivesse um pouco mais para trás, mas a verdade é que Jesus não estava
Ele tinha ficado lá. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Então, é como eu falei, passado 3 dias, que na verdade foi um dia inteiro que eles deram falta de Jesus e mais 2 dias para voltar. Então, levaram 3 dias para poder se encontrar com Jesus. E encontraram com ele nada mais, nada menos que no templo. Não somente ouvindo, mas interrogando. É bom ressaltarmos aqui que naquela época o costume dos judeus permitia que nos sinédrios ou que nas sinagogas, nos templos, as crianças elas já fizessem parte já das audiências. Crianças a partir de 6 anos, elas tinham o direito de fazer parte, de assistir, mas imagina, nunca perguntar. Mas Jesus, com 12 anos, ele não só ouvia, mas ele interrogava e fazia com que as pessoas que estivessem ali se maravilhavam, porque ele não somente era um ouvinte atencioso, mas ele elaborava questões que eu imagino que seja até difíceis de eles responderem. E isso tudo fazia parte de um preparo. Existe um ritual que hoje, inclusive, existe nos judeus, porque os judeus eles consideram que uma pessoa ela é espiritualmente adulta quando ela faz 13 anos. Então, assim, até 12 anos, uma criança tem a vida dela espiritual sob responsabilidade dos seus pais. O que os pais fizerem vai ser totalmente responsável pela alma do filho, qual o destino dela, dentro desse tempo, caso ele morra. Mas a partir do 13º aniversário, a criança ela já respondia pela sua própria vida espiritual. Sendo assim, era levado à sinagoga, até hoje funciona isso, e era tomado ali algumas perguntas pelos membros da sinagoga, e aquela criança ela tinha que se sair bem. Afinal de contas, a cultura judaica ela nos dá algumas informações e algumas aulas, porque nós temos que ter a prática e o hábito de ensinar nossos filhos de fato, irmãos, a ler e a entender a palavra de Deus. Às vezes eu me cobro muito porque nós perdemos muito tempo com nossos filhos, permitindo com que eles fiquem com celulares nas mãos, que fiquem vendo televisão, mas nós temos que aprender a cobrar o tempo dos nossos filhos a se dedicarem à palavra de Deus. Os judeus sempre tiveram esse costume de, desde cedo, ensinar seus filhos a Torá, que compreende de todo o Antigo Testamento, que é o livro sagrado para os judeus, que é a nossa Bíblia, só não tem a parte do Novo Testamento. Mas toda criança tinha a obrigação de ler todos os dias a Torá. Inclusive, quando Deuteronômio fala que as palavras dessa lei deveriam ser guardadas no coração e que fossem, inclusive, amarrados na testa e na mão para que não se esqueçam. É comum hoje, é um hábito dos judeus usarem os tefilins, que são pequenas caixinhas de couro, onde eles guardam esses versículos e eles têm uma cordazinha onde eles enrolam no braço e todas as vezes que eles vão no Muro das Lamentações fazer as suas preces, as suas orações, eles pegam essa caixinha e eles enrolam no braço, colocam sobre a cabeça no Muro das Lamentações, lembrando literalmente desse fato que Deus deu a Moisés no Êxodo. Então, os judeus sempre levaram ao pé da letra. E quando uma criança fazia 13 anos, ela tinha que ir ao templo. E ali um rabino judeu, ou alguns rabinos, eles tomavam a Torá dessas crianças e caso elas se sobressaíssem e respondessem todas as perguntas, aí sim elas ganhavam uma Torá. Aí elas seriam responsáveis, a partir de agora, pela sua vida espiritual. Elas recebiam uma Torá e receberiam essa caixinha que eu falei, que são os tefilins. Isso se chama, no judaísmo, o Bar Mitzvah. Na verdade, naquela época de Jesus, ainda não havia o Bar Mitzvah, mas Jesus já estava preparado para passar por essa sabatina, digamos assim, ou esse ritual, porque com 12 anos ele já estava no templo e provavelmente no 13º aniversário, no 14º, no 15º, como todos os anos eles iam, Jesus estaria lá aprendendo e tomando lições da Torá com os rabinos. Mas Jesus era um caso à parte. Ele não só, como nós falamos aqui, ouvia, mas ele tomava as lições. E quando seus pais viram isso, ficaram maravilhados.
E disse sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Eu entendo, irmãos, que os pais de Jesus, eles entendiam a missão de Jesus. Eles entendiam que eles criavam uma criança divina, que tinha atributos divinos, mas existia momentos que eles esqueciam disso, que eles tratavam Jesus como filho e não como um Deus. E eu tenho certeza que o próprio Jesus, ele recebia essa instrução dos seus pais como filho também, embora ele deixava bem claro que ele tinha que tratar acerca dos negócios do seu pai. Quando nós vemos o versículo 49, que diz assim: E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Note aí na revista de vocês, no versículo 48, que o escritor, Lucas, né, quando ele se refere a isso, ele escreve a indagação de Maria, seu pai e eu, ele se refere ao pai com a letra minúscula, ou seja, é um pronome, ele está se referindo ao pai. É um caso em que não há necessidade de usar a letra maiúscula. Agora, Jesus, quando responde, eu estou tratando dos negócios do meu pai, ele faz um trocadilho, um jogo de palavras. E aí você já vê o P maiúsculo, você já vê que ele está tratando de uma pessoa que é acima de tudo sobrenatural ou divina, ou uma pessoa que está acima de outra, que já merece um tratamento próprio, um pronome próprio. E aí a gente vê uma questão curiosa. No mesmo momento que Maria fala que ela e o pai procuravam por ele, ele mostra que ali ele estava na necessidade de cuidar de algo que era muito mais importante que seu pai e sua mãe terrena, mas o seu pai espiritual. Ali ele deixou bem claro para os seus pais que, embora ele fosse sujeito, ele fosse obediente à autoridade de seus pais, mas ali ele precisou deixar bem claro para Maria e José que, acima de tudo, a missão dele aqui, nessa terra, era espiritual, era divina, era para cumprir o que foi previamente estabelecida pelo seu próprio Pai, a saber, o nosso Deus. E eles não compreenderam as palavras que eles diziam. Ou seja, eles ficaram meio perdidos, porque eles esqueciam em alguns momentos. Imagina, você recebeu ali a missão de levar o Filho de Deus no seu ventre, mas ele foi crescendo, crescendo, e você foi lidando com uma criança normal. Tinha momentos que eles esqueciam que eram progenitores de Cristo, daquele que levaria o socorro, a libertação para o seu povo. E Jesus precisava, em momentos como esses, lembrá-los dessa missão, que acima de tudo ele veio para uma missão especial. E logo após isso, no versículo 51, desceu com eles e foi para Nazaré, e aí é o mais importante desse versículo, e era-lhes sujeito, ou seja, independente da sua missão divina, independente do chamado de Deus na sua vida, Jesus ele sabia que, acima de tudo, ele estava sujeito a uma autoridade de seus pais. E ele levava ao pé da letra o ensinamento da Torá, quando diz que os filhos têm que ser obedientes aos seus pais. E ele era sujeito, mesmo sendo Deus, mesmo podendo responder, ou mesmo podendo afrontar, ou acusar, ou não aceitar qualquer tipo de chamada de atenção, ele entendia a sua obrigação também como homem. Porque como ele poderia cumprir os desígnios divinos se ele não conseguiria cumprir as obrigações humanas? Então ele deixou isso bem claro para seus pais, através da sua forma respeitosa de ser como filho. E o versículo 52, crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. É o que nós já falamos no texto áureo. Sobretudo que a graça de Deus ela se manifestava no meio das pessoas, no convívio social que ele vivia. Vamos agora dar uma pincelada somente. A lição ela é dividida em 3 partes, mas já discorremos bastante sobre esse vídeo. Já está até bem extenso, por sinal, mas nós vamos somente dar uma pincelada no tópico 1, no tópico 2 e no tópico 3, e os irmãos depois aprofundem mais em suas casas, e se tiver alguma dúvida, como nós já falamos, nós podemos nos falar depois em particular. Mas a introdução diz assim: se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, é o que nós já falamos no início, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem.
Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito. Nele que devemos pensar, falar e agir. Ou seja, sobretudo, ele sempre é e será o nosso exemplo. É comum, na verdade, é obrigatório nós sempre pensarmos, sempre que tomarmos alguma decisão ou tivermos alguma atitude, sempre pensar em como Jesus agiria. Ele sim tem que ser o nosso alvo, o nosso modelo. É nele que nós temos que colocar a nossa inspiração e sempre pensar como Jesus faria isso, como Jesus falaria, como Jesus agiria diante desse problema. Tenho certeza que nós agirmos sempre assim, nós seremos muito mais comedidos no modo de nós falarmos, de agirmos e pensarmos. Que ele seja de fato sempre o nosso alvo e o nosso modelo. O tópico 1 fala sobre Jesus como verdadeiro Deus. Em nenhum momento das Escrituras vem designando que ele era 100% homem, 100% Deus, mas nós sabemos que ele tinha seus atributos divinos. Isso ficou bem claro quando Jesus ele conversa com os discípulos. Na verdade, quando ele vira para seus discípulos e pergunta: quem dizem, o que as pessoas dizem sobre mim que eu sou? E aí os discípulos viram para ele e falam: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Moisés. Mas Jesus não queria saber dos outros. O problema ali não era com os outros. Jesus tampouco se importava com que aqueles que estavam em volta de si pensavam ou falavam, porque Jesus sabia que lá no fim de tudo, quando ele chegasse no cume da sua missão, que era a morte, todos aqueles que seguiam seus milagres, seus sinais e maravilhas, que o rejeitariam. Então, para ele importava o que os discípulos pensavam acerca dele, porque seriam os discípulos que levariam depois o seu ide, seriam os discípulos que fundariam a igreja primitiva, seriam os discípulos que dariam continuidade ao ministério que ele fundou. Então, para Jesus ali, não era importante o que pensavam dele a multidão, mas o que os discípulos pensavam. E vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro vira e fala para Jesus que ele era o Cristo. Tu és o Cristo. E aí Jesus ele responde com uma gentileza muito grande: muito bem, Pedro, disseste que eu sou o Cristo, mas você não disse isso porque você disse do seu próprio entendimento, mas porque foi revelado pelo próprio Espírito. Então, o próprio Jesus nunca deixou nas entrelinhas que ele era ou que ele não era o Deus. Muito pelo contrário, quando as pessoas o interrogavam, o que ele dizia era: tu disseste, ou seja, você está dizendo. Se você está dizendo que eu sou, eu sou. Ele entendia a sua natureza divina. Ele entendia o seu propósito aqui na Terra. E em nenhum momento, como nós já falamos, ele se escusou disso. Muito pelo contrário, ele aproveitou todos os cenários possíveis para poder manifestar o reino de Deus na vida de cada pessoa que ele tinha contato, ou de cada aldeia, ou de cada povoado que ele chegava. Ele trazia, sobretudo, palavras de conforto, palavras de confronto, sim, mas palavra de ânimo, palavra de amor. E a gente vê aqui no tópico 1, professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem nem meio Deus, mas totalmente homem, totalmente Deus. Neste tópico enfocaremos sua divindade. Assim, é complicado para as pessoas entenderem essa dualidade, essa divisão de humanidade de Cristo, a humanidade terrena e a humanidade divina. Nós entendemos isso pela fé. É claro que, sendo objeto de estudo da ciência ou de várias religiões, as pessoas não conseguem em nenhum momento mensurar isso. Muito pelo contrário, até tentam fazer uma analogia com outras religiões. Por exemplo, na mitologia grega, nós temos a fusão de deuses com homens, e aí gera semideuses como Hércules e outras pessoas, Xena, que eu queria dizer, mas não é nada disso. É muito diferente, porque em nenhum momento Deus ele precisou se relacionar com o ser humano para poder dar cabo à existência de Jesus encarnado no homem. Até porque Deus ele é espírito, Deus ele jamais teve e terá uma divisão sexual, Deus ele não tem uma sexualidade, Deus é espírito.
Então, ele precisou contextualizar com o homem no sentido espiritual, no sentido sexual, para poder fazer Jesus existir. Muito pelo contrário, a gente entende que o evento de Maria engravidar foi algo totalmente milagroso, porque para Deus nada é impossível. Deus ele pode fazer do nada virar o tudo. E exatamente esse momento da existência de Jesus, da encarnação de Jesus no homem, ele vem através de um ato milagroso. E a gente sabe que a nossa crença ela não é por evidências, como a ciência crê ou propaga, mas a nossa crença ela é por fé. E nós entendemos Jesus como Deus, mas entendemos também através de sua humanidade, não só traços humanos, mas necessidades fisiológicas, necessidades que todo homem tem. E nisso a gente aborda já no tópico 2, Jesus, o verdadeiro homem, a concepção e a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Então, é como nós falamos lá no começo do vídeo, os judeus esperavam sim pela figura de um Messias, mas para ele, não propriamente dito, quer dizer que o Messias vai ser esse camarada aí que está dizendo que é o Messias, até porque as evidências não provam isso, mas nós sabemos que nós não seguimos por evidências, nós seguimos pela fé. E Jesus em nenhum momento ele quis debater ou ele quis tentar provar que ele era Deus. Um fato muito claro sobre isso, Jesus ele foi tentado 2 vezes. Na primeira não tinha público, não tinha cenário. Quando ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, e aí após aqueles 40 dias, Satanás chega até ele e faz algumas propostas indecentes. Entre elas, leva Jesus ao pináculo do templo, ou a parte mais alta, e oferece todo aquele reino, se ele o adorasse. E logo depois ele fala que se Jesus se jogasse dali, ele poderia dar ordem aos anjos, que os anjos o resgataria. Mas ali não tinha um cenário, embora eu tenho certeza que no templo ali havia muitas pessoas, porque era comum, era cotidiano, todos os dias as pessoas irem ao templo. Mas o cenário mais favorável para Jesus foi no momento da cruz, quando era também época de Páscoa, e ali 14 ou 15 povos estavam presentes naquele momento, gente de todo mundo vinha para celebrar Páscoa naquele local, porque existia a dispersão dos judeus, existia judeus por toda parte, então junto com os judeus vinha gente de outros lugares. E quando Jesus ele está na cruz, quando Jesus já está finalizando o seu plano, ele recebe uma proposta totalmente indecente de um dos ladrões da cruz, que, encarnado na figura de Satanás, ele oferece a Jesus a proposta de descer daquela cruz. Imagina que aquele momento ali para Jesus poderia ser um momento de fato em que as pessoas creriam nele. Todas aquelas pessoas ali colocaram Jesus contra a parede e preferiram Barrabás. Não, nós aceitamos o sangue dele sobre as nossas vidas, nós queremos Barrabás, esse camarada é um impostor, ele falou contra a lei de Moisés, esse camarada aí blasfemou contra o templo, enfim, ele tem mesmo que morrer. Era o cenário ideal para Jesus descer daquela cruz e mostrar para todas as pessoas que estavam naquele local que ele realmente era o Messias. Mas Jesus entendia exatamente qual era a sua missão, e ele precisava que a sua missão fosse concluída até o fim. Ele poderia naquele momento descer da cruz, se salvar e talvez fazer como João pediu, que caísse fogo do céu, matasse todo mundo, mas ele entendia qual era a sua missão. E em nenhum momento ele poderia abrir mão de sua missão por algum momento de vingança ou de ódio por tudo aquilo que fizeram com ele. Imagina, as pessoas que estavam ontem pedindo cura, pedindo que visitassem suas casas, estavam ali apontando o dedo para ele. Mas Jesus, num ato de amor e de bondade, ele vira para o céu e fala: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, Jesus, ele, em toda a sua palavra, é um modelo e nos dá exemplos e detalhes de como nós temos que agir. E para finalizar, o tópico 3, Jesus, o homem perfeito,
Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, era semelhante a nós, e melhor do que nós, pois não estava sujeito, quer ao pecado original, quer ao experimental. Jesus foi um ser, como todos nós, ele teve paixões carnais, e nisso eu não digo que ele cedeu à tentação, mas imagina, naquele momento que Jesus ele visita a casa de uma pessoa e ali uma mulher pecadora, uma prostituta, pega um vaso de perfume precioso, coloca nos pés de Jesus e esfrega os pés de Jesus com seus cabelos, enfim. É um momento que poderia ser uma tentação para Jesus, porque era uma mulher tocando em um homem nas pernas, passando as mãos nas pernas de Jesus. Eu creio que isso possa até ser inconcebível para os irmãos, mas isso de fato é algo que nós temos que pensar. Jesus ele tinha sua fisiologia humana, Jesus era homem, Jesus teve... a gente consegue ver quando Jesus ele passa pelos 40 dias do deserto e ele tem fome, ele tem sede. Jesus ele chora. Num dado momento que um amigo muito próximo seu, Lázaro, onde Jesus fazia parte do seu ciclo de amizade, ele morre. A Bíblia diz que Jesus se amargurou profundamente e Jesus chorou. Se isso não é um sentimento humano, o que é? Jesus ele teve medo, Jesus ele teve angústia. No momento do Monte das Oliveiras, quando já estava chegando no fim, que Jesus chama os seus discípulos e leva ali para o monte, e de um certo momento em diante ele já leva só 3 discípulos que eram já mais chegados, Pedro, João, Tiago, que ele pediu que orassem com ele e eles dormiram. Jesus ali sentiu pavor porque ele estava sentindo todo o peso do pecado da humanidade sobre ele. Pensa, Jesus ele sabia que estava próximo o momento onde ele levaria o peso do pecado de toda a humanidade. E naquele momento ele sentiu medo, dor, desespero, angústia. E ele vira para Deus e fala: meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Literalmente Jesus está dizendo: Senhor, Deus, meu Pai, eu acho que eu não consigo, eu não sei se eu vou dar conta de levar o peso do pecado da população mundial nas minhas costas. Mas se por um lado, o lado humano dele agiu dessa forma, na mesma hora o lado divino dele se sobressaiu e ele vira e fala: mas todavia seja feita a sua vontade. E por último, no momento da cruz, quando Jesus ele sente dor, sente desespero também, ali está concretizado o que ele sentia lá no Monte das Oliveiras, o peso do pecado da humanidade sobre si. E aquilo ali, irmãos, foi tão cruel, foi tão duro, foi tão devastador que o próprio Deus vira as costas para Jesus. Não é balela, não é história da carochinha. Você pode acompanhar nos evangelhos. Deus, ele se vira para seu próprio filho, de maneira que Jesus, ele olha e fala: Pai meu, por que tu estás me desamparando? Ou seja, por que tu estás virando as costas para mim? Mas nós temos que entender que em nenhum momento Deus virou as costas para o seu filho Jesus. Mas é porque Deus ele é santo, irmãos. E Deus ele não pode coabitar com o pecado. Naquele momento da cruz, Jesus levava sobre ele todo o pecado de toda a humanidade. E Deus, como santo que é, ele não poderia olhar para Jesus e ver o peso do pecado sobre o seu filho. Naquele momento Jesus sentiu angústia, sentiu dor, porque ele levava sobre si o pecado de todas as pessoas que viveram antes, durante a vida dele e após a sua vida. Então Jesus sim teve sentimentos humanos que afligiram a sua alma, o seu espírito, a sua mente, mas acima de tudo ele sempre entendeu o seu lado divino. Que essa lição, irmãos, ela possa trazer em nós uma profunda reflexão de nós entendermos que nós temos muito mais do que nós imaginamos que aprender com Jesus. Jesus, sobretudo, ele foi mais do que um grande profeta, um ser iluminado, mas Jesus era a própria carnalização de Deus, ou seja, Jesus era a própria humanização de Deus no meio de uma sociedade pecaminosa, no meio de uma sociedade impura, de uma sociedade lasciva, de uma sociedade decaída do pecado. E como a Bíblia diz, se por um lado o pecado entrou no mundo através de um homem, por outro lado também a salvação, a redenção dos nossos pecados, ela entra também através de outro homem. Então foi necessário que Jesus ele entendesse o plano de Deus, que ele viesse aqui na terra, que ele se humanizasse
e que através de sua morte ele nos desse o direito da vida eterna, através do derramamento do seu sangue. Que Jesus ele possa produzir em nossas vidas frutos para arrependimento e que nós entendamos todos os dias que nós temos uma missão também aqui nessa terra, que é de propagar o amor de Jesus, que é levar não somente a alma que pecar, essa morrerá, mas também que não é da vontade do meu Pai que nenhum desses meus pequeninos se percam. É da vontade de Deus que todos cheguem ao conhecimento da salvação. Mas, infelizmente, nós vivemos diante de uma sociedade obstinada, de uma sociedade dura, de uma sociedade que, sobretudo, está com seus olhos fechados, porque o Deus desse século cegou o seu entendimento. Mas nós estamos aqui nessa terra como agentes de transformação para levar a verdade a essas pessoas, para levar Jesus, não um Jesus que está preso numa cruz, mas um Jesus que morreu e ressuscitou. E hoje ele chama: vinde bendito do meu Pai, entrai no meu reino e tomai para si o que eu tenho preparado. É para isso que Deus nos chamou. Agradeço aos irmãos pela atenção, peço desculpa por ter estendido muito esse vídeo, mas é uma forma que nós temos de manter comunhão uns com os outros através da tecnologia e mantermos o nosso conteúdo da nossa revista da Escola Dominical, o currículo, para que nós consigamos manter edificado as nossas vidas espirituais e que os irmãos continuem orando, que os irmãos continuem tendo cuidado com a saúde, com as suas proteções, mas, acima de tudo, não deixem de confiar que a nossa vida, ela sempre está e sempre estará debaixo da proteção das mãos de Deus. Um grande abraço, tenha uma semana de paz abençoada.